Gente linda, tudo bem? Vamos prosseguir o nosso trabalho sintático, finalizando o estudo da colocação de pronomes oblíquos átonos. Só recordando, pronomes oblíquos átonos são aqueles que têm pouca ou quase nenhuma força de pronúncia e, portanto, necessitam estar inclinados, aproximados no acento, na tonicidade de outra palavra. E, em especial, ocupam 3 posições em relação ao verbo da oração em que estão inseridos ou colocados. Lembrando, pronomes oblíquos átonos, se, te, me, nos, os, as, lhes. Enfim, são estes os pronomes que podem vir antes do verbo próclise, no meio do verbo mesóclise e depois do verbo ênclise. Temos também os casos das locuções verbais que já foram muitas vezes mencionadas em sala de aula. Hoje, nossa intenção aqui, finalizando esse assunto, haja vista que já trabalhamos a próclise, vimos que 80% ou mais dos casos são proclíticos. Já definimos bem quando ocorre a mesóclise, início de oração em especial, com verbos no tempo futuro. Já falamos também de locuções verbais, como eu disse. Também mencionamos os casos impossíveis, inadequados e absurdos de colocação pronominal. E também prometemos, como vamos fazer agora, finalizar com a ênclise, a colocação do pronome posposto. Vocês devem observar que a ênclise, na maioria das vezes, vai realmente ocorrer onde a próclise não se encaixa. No caso aqui, em que o verbo não pode, na posição em que o verbo não deve, não pode iniciar um período. Mas vejamos a designação desses casos. Primeiro caso de ênclise, quando eu tenho o verbo no início de uma oração. Lembre-se de mim. O pronome está inclinado depois do verbo, porque essa é a única posição razoável e aceitável. Aqui, se colocássemos, incorreríamos naquele erro absurdo, pronome oblíquo átono não pode iniciar oração. O verbo não está no tempo futuro, então admite perfeitamente a ênclise. Segundo caso, verbos no imperativo. Embora aqui também esteja iniciando uma oração, o que é o verbo no imperativo? É o modo verbal que indica para nós apelo, súplica ou ordem. Perfeitamente. Vejamos, amigos, digam-me a verdade. Eu estou dando uma ordem, apelando para que alguém promova-se de alguma maneira. Então, este é o modo imperativo. Terceiro caso. Lembro-me de que quando falei de próclise com vocês, eu mostrei que se eu tenho um verbo no gerúndio, falando, cantando, amando, partindo, e este verbo vem regido da preposição em, ou seja, a preposição vem antes dele, antecede o verbo, eu vou ter a próclise. Em se plantando tudo dá, em se estudando vamos progredir. Quando, porém, eu tenho o verbo no gerúndio, na forma nominal chamada de gerúndio, mas não vem regido de preposição, em especial em, eu faço a ênclise. Saí, deixando-a sozinha. Saí, deixando-a sozinha. Observe que nos primeiros casos mencionados foi como eu disse, embora a designação haja, os verbos estão iniciando o período, fica fácil de guardarmos assim. Penúltimo caso, infinitivo impessoal. Bem, o infinitivo é também uma forma nominal da língua portuguesa, cuja característica final é um R. Mas no português brasileiro, o português nacional, o nosso português, temos o infinitivo impessoal, amar, correr, partir, sentir, falar, mentir, trazer, mas temos também o infinitivo pessoal. Amar eu, amares tu, amar ele, amarmos nós, amardes vós e amarem eles. Quando o infinitivo é impessoal, e eu quero dizer que o infinitivo impessoal é a forma congelada, primitiva do verbo,
normalmente impessoal, não tem um sujeito relacionado a ele, e a forma original que você deve encontrar o verbo no dicionário com a sua respectiva designação, classificação. Vejam, falar-te eu preciso. Até porque, queridos, aqui também impossível seria colocar o pronome oblíquo antes. Mas o infinitivo impessoal demanda, exige de nós a ênclise. E por último, imperativo mais infinitivo. De novo, ó, imperativo, ou seja, o verbo indicando ordem, apelo e súplica. E eu tenho depois um infinitivo a seguir. Por que ofender-me assim? Por que ofender-me assim? Estou dando uma ordem, estou exigindo uma resposta e utilizando o verbo no infinitivo. Imperativo, mas no infinitivo também. Por que ofender-me assim? Com esses tópicos encerramos esse assunto e no mais vamos progredir fazendo exercícios em sala de aula. Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção, pessoal.